E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente a essa parte de gastro, que estamos falando só sobre o nosso trato gastrointestinal. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, e claro galera, lembrando que de segunda a sexta a gente tem vídeos novos todos esses dias. Então se inscreve aí no canal, galera. Esse botãozinho vermelhinho que você vê aí embaixo do vídeo, deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre doença celíaca. Galera, o que é doença celíaca? Bom, doença celíaca é uma enteropatia, ou seja, é um problema, uma doença que acomete o nosso intestino, sendo ela ocasionada por uma reação autoimune. Ou seja, essa doença celíaca é um problema autoimune e ele vai ser desencadeado por algo que nós nos alimentamos, que é o glúten, galera. Beleza? Então, resumindo, o que é doença celíaca? De forma bem resumida, é um problema que vai ocorrer no nosso intestino devido ao consumo de glúten, que vai desencadear uma resposta imunológica que vai ser autoimune. Beleza? Então, doença celíaca é um problema autoimune porque eu tenho uma rejeição ao glúten. Belezinha? Agora, galera, o glúten está presente nos nossos alimentos. Mas que alimentos? Onde a gente encontra isso? Galera, esse glúten ele está presente em muitos alimentos que o brasileiro está ali toda hora consumindo, como por exemplo o trigo. O pãozinho que a gente come ali de manhã, com manteiga, muitas vezes, tem o glúten. Tem uma substância que é do glúten, que é a gliadina. Beleza? Temos a aveia, também muitas pessoas consomem aveia, às vezes até vai aveia no pão, às vezes o pão integral, por exemplo. Então, a aveia tem a avenina, temos o centeio, a cevada também, galera. Então, esses alimentos possuem o glúten. Então, pessoas com doença celíaca não podem se alimentar com essas substâncias, esses alimentos, porque vai desencadear essa resposta autoimune. Agora galera, o que vai acontecer? O que esse glúten vai causar no intestino dessas pessoas? Bom, esse glúten vai chegar lá no trato gastrointestinal, em especial no intestino, e vai levar a um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, galera, vai fazer com que ocorra a destruição das vilosidades intestinais. E essa destruição das vilosidades intestinais vai levar a uma diarreia crônica e também problemas de absorção. Então, galera, lembre-se, o glúten presente nesses alimentos pode ser o pão com manteiga. Essa pessoa ingeriu, que tem doença celíaca, esse glúten chega lá nesse intestino da pessoa e isso vai desencadear uma resposta autoimune, um processo inflamatório que vai levar à destruição das vilosidades intestinais, das criptas intestinais e vai levar à diarreia. Agora, galera, qual a importância dessas vilosidades intestinais? Bom, como a gente vê aqui na imagem, essas vilosidades intestinais são como se fossem dedos, né? São como se fossem dedinhos. E a importância deles é que eles aumentam a superfície de contato do alimento com o intestino. Ou seja, vai passar o alimento ali e vai entrar nesses vincos das vilosidades. Isso aumenta a superfície de contato e aumenta ali a possibilidade de absorção dos nutrientes que estão nos alimentos. Então, se eu destruir essas vilosidades, eu vou prejudicar o processo de absorção dos nutrientes que estão nos alimentos. Então, galera, lembre-se, eles são como dedinhos, né? O alimento que passa no intestino vai entrar nesses vincos que são as vilosidades. Isso aumenta o contato do alimento com essa superfície intestinal e possibilita o quê?
essa absorção. Agora, o que acontece na doença celíaca? Quando essa pessoa ela consome esse glúten desencadeia esse processo inflamatório, essa reação autoimune, que vai destruir esses dedinhos, essas vilosidades intestinais. E aí, o que acontece? Como a gente vê nessa imagem, vai ficar como se fosse cortado realmente, ele perde as vilosidades, então o alimento não entra naquele local, nesses vincos que ele entraria, e vai perder a absorção. Então essa pessoa vai ter problemas de absorção dos nutrientes. Nutrientes que são fundamentais, que a gente vai ver, pode levar até mesmo à anemia desse paciente. Então essa pessoa perde essas vilosidades e vai ter problemas exatamente no processo absortivo do alimento. Além disso, eu vou ter uma maior permeabilidade do intestino que vai levar a essas diarreias, uma diarreia crônica. Agora, galera, vamos aprofundar um pouquinho. A gente já sabe que o glúten desencadeia um processo inflamatório e autoimune. Agora vamos entender como é esse processo. Vamos falar da fisiopatologia. Bom, se a gente pudesse fazer um pequeno resumo, bem resumido realmente, sobre essa fisiopatologia da doença celíaca, o que a gente pode falar é que essa pessoa se alimentou do glúten, esse glúten, né, algum alimento que tem o glúten, essa substância do glúten chega no nosso intestino. Lá no intestino ele vai encontrar-se com uma enzima, a transglutaminase tecidual, transglutaminase tecidual ou TT-gase. O que vai acontecer? Quando esse glúten se encontra com essa enzima, vai ocorrer uma reação e essa reação vai ser reconhecida por uma célula dendrítica. Ou seja, quando esse glúten se encontra com essa enzima transglutaminase tecidual, vai ocorrer uma reação e isso vai ser reconhecido por uma célula do nosso sistema imunológico. Então essa célula dendrítica reconhece a presença desse glúten ali e vai avisar os linfócitos T, especialmente o linfócito TCD4. Quando ele avisa o linfócito TCD4, esse linfócito TCD4 reconhece ele como estranho. Ou seja, vai ocorrer uma reação que vai ser autoimune. Por quê? Porque esse linfócito vai liberar citocinas pró-inflamatórias que vão causar problemas exatamente sobre essa superfície intestinal. Vai destruir as vilosidades que a gente falou e ainda vai ativar os linfócitos B, transformando eles em plasmócitos e vão produzir ainda anticorpos. Beleza? E esses anticorpos vão atacar exatamente essa superfície do nosso intestino. Vai atacar as vilosidades, vai destruir as vilosidades, vai aumentar ali a permeabilidade intestinal e vai ocasionar as diarreias. Então, pessoal, a fisiopatologia, fazendo um resumo bem breve, é exatamente isso que acontece. O glúten, junto com essa enzima, vai ser reconhecido como algo estranho, desencadeando todo esse processo. Então, pessoal, a gente já sabe o que é a doença celíaca e o que acontece nela, a fisiopatologia. Beleza, a gente sabe que a doença celíaca é como se fosse uma intolerância do corpo ao glúten. Os alimentos que possuem glúten, o pão, por exemplo, o trigo, né, que a gente viu que possui substâncias com glúten, possui uma substância com glúten. E aí o que vai acontecer? Desencadeia um processo inflamatório e autoimune que destrói essas vilosidades intestinais e causa diarreias, causa aí esse problema autoimune com problemas absortivos. Agora, qual o quadro clínico desse paciente? Quais os sintomas? Simples, galera. O que a gente vai encontrar? Bom, em crianças, né, esse problema já pode acontecer em crianças ali desde de 1 a 3 anos, onde a gente vai encontrar nessa criança um emagrecimento. Claro, ele não está absorvendo
os nutrientes dos alimentos, porque destruiu as velocidades intestinais, não está absorvendo bem os alimentos, então vai ter perda, um emagrecimento. Também uma perda ali realmente no seu processo de desenvolvimento, uma maturidade tardia, ou seja, uma puberdade que não vai acontecer no momento certo. Então ocorre todo esse retardo de crescimento, retardo puberal, e a gente vê essa criança realmente ali bem raquítica, né? A gente vê ela com perda de massa muscular. Enfim, na criança é uma observação a mais. Por quê? Porque ocorre esse retardo do crescimento. Galera, além de todo esse processo que a gente falou que ocorre na criança, pode acontecer no adulto também, esse emagrecimento. E outro ponto é a anemia. Por quê? Porque principalmente a anemia ferropriva, pois o ferro que a gente ingere com os alimentos é absorvido em especial no intestino, ali na primeira porção, no nosso duodeno. Então, galera, o duodeno, se está prejudicado, ele não vai absorver bem esse ferro. Então, essa pessoa vai ter o que? Uma anemia ferropriva, está faltando ferro para que o metabolismo ocorra corretamente nesse paciente. Também a gente vai encontrar nesse paciente uma possível osteoporose. Porém, essa osteoporose claramente vai ser algo mais sucessivo, né? Algo mais prolongado, mais a longo prazo. Porém, pode acontecer essa osteoporose pela ausência do cálcio. Por quê? Não está absorvendo cálcio, não tem velocidades, o alimento não está sendo bem absorvido, então uma osteoporose desenvolvida pela ausência ou falta desse cálcio, que é um elemento fundamental para o osso. E galera, pode acontecer vários problemas, até mesmo problemas neurológicos, e pode vir associados até mesmo a dermatites, pode vir associados também a uma cirrose biliar. Enfim, nós temos uma gama aí de sintomas que vão ser muito importantes no processo do diagnóstico desse paciente. E galera, além do diagnóstico, desse diagnóstico sintomático, ou seja, os sintomas do paciente, o que mais a gente pode fazer para chegar a um diagnóstico específico desse paciente? A gente faz uma biópsia intestinal, em especial na região do duodeno, uma biópsia duodenal. A gente faz essa biópsia e vai analisar e vai perceber que eu estou com falta daquelas vilosidades, daqueles dedinhos que a gente falou no início, onde o alimento entra ali nesses vincos do dedinho para ser absorvidos. Então, se eu tenho falta dessas vilosidades, juntando todo esse processo sintomático do paciente, a gente chega a um diagnóstico. É claro que também a gente vai encontrar anticorpos ali presentes, como antigliadina, antitransglutaminases, anti-endomício, enfim, a gente encontra esses anticorpos porque é uma reação autoimune. Mas o principal, ali a gente pode dizer que é o padrão ouro para a gente diagnosticar, seria a biópsia, principalmente na região duodenal. Galera, a gente já falou de tudo praticamente sobre doença celíaca. Agora, e o tratamento? O que a gente faz para tratar esse paciente? Fácil. Se o problema é o glúten, retira tudo que é glúten desse paciente. Ele não pode se alimentar com alimentos, substâncias que têm esse glúten. Então, retira o glúten e o que a gente faz também? Ver se ele tem algum déficit nutricional. Por exemplo, no caso da anemia, que a gente falou da ausência do ferro, né, uma anemia ferropriva, a gente vai dar alimentos ou suplementos que possuem o ferro para sanar essa anemia. E claramente, além de tudo isso, ver se não existe alguma complicação a mais ocasionada, como por exemplo uma neoplasia. Então pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha, se inscreve aí no canal. De segunda a sexta nós temos vídeos aqui todos esses dias. Então se inscreve, deixa seu joinha e vamos continuar nossos estudos referente a esse trato gastrointestinal. Valeu?